Você falaria isso para uma amiga? Eu tô num nível de feiura que não tem explicação. Tem espinha, tem cravo e a qualidade da minha pele tá horrorosa, horrorosa, tá cagada, não tenho o que dizer. Mas a minha pergunta é: você falaria isso para uma amiga se hoje, tá? Vamos pensar que você é minha amiga, você é minha amiga, porque você tá aqui me assistindo, você é minha amiga. Se eu chegasse hoje para você falando, tá? Você, minha melhor amiga aí. Cara, olha a minha pele como tá cagada. Nossa, eu tô feia, eu tô monstruosa. Nossa, que coisa feia. O que você ia falar pra mim? Se eu chegasse hoje pra você e eu falasse assim: ai, amiga, apareceu uma oportunidade do meu trabalho e eu não sei, eu acho que eu não dou conta, eu acho que eu não sou capaz, eu acho que eu não vou nem aceitar. O que você acha? Amiga, eu acho que eu preciso viver um relacionamento melhor, eu acho que eu mereço alguma coisa melhor. Eu acho que eu vou sair fora disso. Eu quero ganhar mais, eu quero viajar, eu quero conhecer o mundo, eu quero poder fazer tanta coisa, eu quero poder ajudar minha família, eu quero poder comprar tudo que eu quiser, ir pra onde eu quiser sem ter que pensar. Sério, sério. Como uma boa amiga. Me conta o que você ia falar. Você ia falar pra mim: Hannah, tá cagada, sua pele tá horrorosa. Você tá num nível de feiura que eu nunca vi. Você ia falar isso pra mim? Você ia olhar pra mim e falar: Hannah, desiste, eu acho que você não devia aceitar essa proposta não, porque você não é capaz, né? Você nem sabe isso desse tanto, você nem fala inglês, você caiu aqui de paraquedas, entendeu? Não faz sentido pra você. Ai, Hannah, vai viajar? Pra quê? Você não precisa disso. Você ia falar isso pra mim, de verdade? Eu acho que você não ia falar. Então, por que que quando são os seus sonhos, por que que quando são os seus planos, você paralisa? Por que que quando são os seus desejos, você se machuca, você se coloca para baixo, você fala que você não é capaz? Tô trazendo isso aqui porque essa semana, 3 mulheres incríveis, incríveis, lindas, trabalhadoras, talentosas, inteligentíssimas, mulheres que eu admiro pra caramba, vieram me falar o quanto elas têm medo de avançar, o quanto elas têm medo de prosseguir, o quanto elas se sentem incapazes, o quanto elas não se sentem merecedoras daquilo que elas têm conquistado, o quanto que elas deixam o medo parar e travar, mesmo tendo tanto potencial. E aí aqui eu tô querendo ter uma conversa de amiga com você, tá? Porque eu não tô falando como se eu fosse melhor que ninguém, porque na verdade eu não sou. Eu já tive que enfrentar muitos, muitos medos. E eu vou te falar bem a real. Eu cheguei a ter crise de ansiedade porque eu tava com medo de fazer uma prova. Eu aprendi muito nesse processo todo, tá? Eu cheguei um dia que eu cheguei em casa e o meu coração tava acelerado, acelerado, acelerado. E eu não conseguia respirar. E aí eu peguei e falei: nossa, tô cansada, né? Vou chegar em casa, vou sentar. Tomei um banho para tentar me acalmar. Tomei um chá para tentar me acalmar. E eu sentei no sofá e eu respirava assim, eu queria sair correndo. E aí eu levantei e falei: vou começar a fazer comida para me distrair. No que eu levantei para começar a fazer comida, eu comecei a chorar e chorar. E um choro assim que vinha lá de dentro. Mas tudo isso porque eu tinha medo de fazer uma prova. Eu fiquei com muito medo, fiz uma prova atrás da outra com muito medo, até que eu reprovei. No dia que eu reprovei, isso me doeu mais do que qualquer coisa na minha vida. Foi uma dor, eu perdi meu chão por não ter passado em uma prova. Sim, pode falar que eu sou dramática, pode falar o que for, mas você não sabe da minha vida. Eu fiquei sem chão quando eu não passei naquela prova. Mas aí, depois de muitas semanas, eu peguei e eu me senti aliviada por ter falhado. Sabe por quê? Porque quando eu recebi o resultado que eu não passei na prova, você sabe o que foi a primeira coisa que passou nessa? A primeira coisa que passou na minha cabeça foi como que eu vou falar para as pessoas que eu falhei. A minha dor maior, não por ter não passado na prova, mas é porque eu ia ter que falar para os outros que eu falhei. Então era o meu ego que estava doendo mais do que qualquer outra coisa. Aqui entram várias lições sobre o medo, tá? O que o medo ele representa pra gente? O medo pode ser alguma coisa que vai te proteger, ele pode ser um protetor na sua vida. Por quê? Você sente medo porque você está entrando num território desconhecido. Você sente medo porque você está fazendo alguma coisa que é nova para você, que você não domina, que você não tem conhecimento.
Por que que aqui ele é um protetor? Porque pelo fato de sentir medo, você vai se segurar ali um pouquinho, né? Você não vai sair fazendo qualquer coisa. Você vai parar e vai prestar atenção. Opa, vou para a direita, vou para a esquerda, não vou só atravessar a rua. Mas nesse processo de vencer o medo, você adquire conhecimento. Por quê? Você quer ir para a direita, você quer ir para a esquerda. Você vai ter que pensar. Você vai ter que ponderar, por que eu vou para a direita? Por que eu vou para a esquerda? E nesse momento, você consegue adquirir conhecimento, você vai trabalhar, você vai evoluir, você vai encontrar o seu caminho nesse processo. Então o medo te ajuda. O medo te ajuda a ganhar conhecimento, o medo te ajuda a se entender, o medo te ajuda a avaliar opções. Você não vai na primeira opção só porque você quis ali, não, porque você teve um medinho, você pensou, você avaliou opções, você encontra outras saídas. Dessa forma, o medo é um protetor. Mas o medo também pode te parar. Porque o medo demais, o medo de falhar, o medo de não superar as expectativas, o medo de não ser suficiente, ele te paralisa. E às vezes ele te paralisa mesmo você tendo todo o conhecimento, mesmo você sendo capaz, mesmo você tendo todas as ferramentas, ele te para. E aqui nesse ponto, por que que o medo te para? Porque você não tem clareza. Por isso que eu falo tanto de clareza o tempo inteiro. Lembra do exemplo? Você quer ir para a direita, quer ir para a esquerda? Aonde você quer chegar? Eu tô aqui na minha casa hoje. Se eu quiser ir para academia, eu tenho que ir para a esquerda. Se eu quiser fazer uma caminhada frente à Bahia aqui que tem aqui, eu tenho que ir para a direita. Qual que é o meu objetivo? O que eu quero fazer hoje? Para onde eu quero ir? Ai, eu tô com medo, eu não sei para onde eu vou, eu não sei se eu vou para a direita ou para a esquerda. Mas aonde você quer chegar? Você tem que saber aonde você quer chegar e adquirir conhecimento que vai te levar até aquele ponto final. Por exemplo, eu quero ir para a academia. Bom, eu sei que a academia fica na minha esquerda, então eu vou pegar e vou começar a andar para a esquerda e vou entender o caminho que vai me levar até a academia. Eu quero ir fazer uma caminhada de frente para a água, então eu vou virar para a direita e eu vou ver qual é o caminho que eu tenho que seguir e eu vou adquirindo o conhecimento que eu preciso. E aí eu volto lá no começo. Você falaria isso para uma amiga? Se hoje eu estivesse aqui, perdida, e eu quisesse atravessar a rua, ou eu quisesse ir para algum lugar e eu te perguntasse, amiga, o que eu faço? O que você ia me perguntar? Hannah, aonde você quer chegar? Amiga, para onde eu vou? Eu viro à direita ou viro à esquerda? Hannah, aonde você quer ir? Se eu não sei para onde eu quero ir, como que você pode me ajudar? E é a mesma coisa, porque que para você mesma, quando você chega numa decisão, numa situação de decisão da sua vida, por que você fala, não, você não é capaz, não atravessa a rua não, volta para casa? Por que você fala, não, não vai para lugar nenhum, porque você não sabe nem onde você quer ir, você não sabe para que lado ir? Você já deveria saber para que lado ir a essa altura do campeonato. Por que para você, que é a pessoa mais importante da sua vida, você se ataca, você se rejeita, você não se acolhe, você não se motiva, você não se mexe? Por que quando é em relação a você, em relação à sua vida, ao seu bem maior, você se deixa paralisar? E de novo, eu não tô falando numa posição de crítica, porque tudo que eu tô falando aqui, eu enfrento dia após dia. Dia após dia. Todas as coisas que eu tenho vivido porque eu tenho enfrentado os meus medos. Não é legal, eu não me sinto bem. Eu tenho medo de falhar, eu me sinto envergonhada, eu sinto medo pra caramba. Eu às vezes me sinto humilhada por não saber, porque eu acho que eu já deveria saber mais, eu acho que eu já deveria falar melhor, eu acho que eu já deveria ter todo o conhecimento do mundo, mas a vida não é assim. Entender e aprender no meio do caminho faz parte do processo. Você precisa ter coragem de dar o primeiro passo, você precisa ter coragem de começar a fazer alguma coisa, você precisa ser obcecada pela sua própria vida. Eu sempre tive muito medo de falhar, eu sempre tive muito medo de errar, eu sempre tive muito medo de não ser suficiente. Mas enfrentar o medo me trouxe até onde eu tô hoje. E adivinha só, eu falhei e a minha vida não acabou. Olha que legal. Eu falhei e ninguém parou de falar comigo porque eu falhei. Eu falhei e eu não perdi o meu emprego porque eu falhei. Eu falhei numa prova e meu namorado não me largou porque eu falhei. Eu falhei numa prova e a minha família não parou de falar comigo porque eu falhei numa prova.
Ninguém está preocupado com a sua falha. Ninguém está preocupado com os erros que você vai cometer no meio do caminho. Ninguém está preocupado com as coisas que você ainda não sabe. Ninguém, absolutamente ninguém. Mas você está dando mais valor para a voz do outro, você está dando mais valor para o medo do que o outro vai pensar, para o medo do que o outro vai falar, para o medo do que as pessoas vão pensar de você. Para de viver a sua vida baseada na aprovação do outro. A coisa mais importante e a balança mais importante que você tem para a sua vida é você mesma. São os seus sonhos, são os seus planos, os seus projetos, aonde você quer chegar. Saber aonde você quer chegar te dá motivação, te dá garra, te dá coragem. Porque coragem não é não ter medo. Coragem é ter capacidade de enfrentar o medo. Coragem é você saber tanto o que você quer que nada vai te paralisar. Não tem circunstância, não tem barreira, não tem pedra no meio do caminho que vão te parar de chegar no seu objetivo final. Esse vídeo ficou uma bagunça, eu falei de muita coisa, mas é porque elas estavam aqui, porque me incomoda ver mulheres tão maravilhosas, mulheres tão fortes, mulheres tão cheias de vida, mulheres tão cheias de conhecimento, tão cheias de sabedoria, às vezes sendo privadas por elas mesmas de alcançar aquilo que elas querem alcançar, de alcançar aquilo que elas merecem alcançar. Então eu fiz aqui um desabafo e eu espero que vocês já tenham começado a buscar clareza. Se ainda não começou, começa agora. Você pode até começar pelo seu medo. Hoje eu sinto medo disso. Por que eu sinto medo disso? Porque eu ainda não sei aonde eu quero chegar e eu tô deixando o medo me parar. E aí trabalhe o seu objetivo final, eu quero chegar lá. Então eu vou enfrentar tudo que eu tiver que enfrentar no meio do caminho para eu alcançar aonde você quer chegar. Qualquer fase que você está enfrentando agora é só uma parte do processo, é só parte do seu caminho, não é o final, não é quem você está fadado a ser a vida inteira, não é. Você está apenas passando pela jornada. E se você fizer a escolha correta, eu não tenho dúvidas de que vai ser uma jornada de sucesso. Me segue aqui para você ter mais conversas de amigas como essa. Beijo.